Pega a sua Bíblia e abra lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Marcos 3, do versículo 13 ao 19. E depois nós vamos ler João 11, 40. Então fica no Marcos 3, depois a gente vai para João 11. Amém? Achou? Não? Estou esperando. Ok? Já achou, Israel? Marcos 3. Você não achou ainda, Israel? Oi, Israel, está dormindo? Marcos 3. Marcos 3. Eu espero. Não esquenta não. Enquanto o pessoal abre a Bíblia aqui, você que nos acompanha pela internet, sai da internet, vem aqui no culto, vem aqui participar com a gente. Se você mora longe, quer que a gente faça uma visita, liga para nós, tem os nossos contatos aí nas redes sociais, nós podemos fazer uma visita para você, fazer uma oração na sua casa. É só você entrar em contato com a gente. Ok? Pode ler agora? Fala assim, ó, e procure atentamente ler e ouvir. Fala assim, ó, Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, os quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem o poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe. O que está tocando? É? Alguém colocou o alarme para despertar aqui, não é possível. Ó, isso mesmo, ó. Pronto. Eu até sei quem foi. Não. Vamos lá, continuando. Tiago, Boanerges, filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Agora vira lá para João, capítulo 11. João 11, no versículo 40. João 11, 40. Disse assim: Então Jesus lhe disse: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. E, Senhor Deus, como eu sempre digo, a tua palavra é poderosa para transformar nossas vidas, Senhor. A tua palavra tem o poder de mudar o nosso coração, de abrir os nossos olhos, de nos dar, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor está conosco. É a tua palavra que é o nosso documento prioritário espiritual que pode, Senhor Deus, nortear a nossa vida. Senhor, eu oro para que os nossos corações estejam abertos à tua palavra e que o Senhor possa usar a minha vida para trazer a tua mensagem, Senhor. Deus, eu não quero atrapalhar o teu agir, por isso eu te peço em nome de Jesus que somente o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Eu quero colocar de lado a minha vontade e permitir que a tua vontade se cumpra na minha vida, para que eu e meus irmãos possamos, ó Deus, ser impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos lá. Aqui em Marcos 3, do capítulo 13 ao 19, foi o momento aonde que Jesus escolheu os seus discípulos. Em Mateus, tem mais detalhadamente como ele fez isso. Eu escolhi essa passagem de Marcos, porque eu achei interessante quando Marcos está escrevendo assim, né, que chamou os que ele quis.
Mas lá em Mateus estava falando que ele estava passando ali pelo Mar da Galileia e viu lá, né, Pedro e Tiago, e o chamou, e encontrou um outro, falou, vem após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e aquela coisa toda, né, tem mais detalhado. Mas interessante de Marcos é quando ele fala assim, ó, Jesus escolheu quem ele quis. E esse quem ele quis, gente, o que faz sentido para você? Porque para mim, eu fiquei meditando nessa passagem, eu fiquei pensando, olha, se eu tivesse a opção, a condição de escolher, por exemplo, o celular que eu quisesse, você acha que eu ia escolher o Xing Ling? Se eu tivesse a opção de escolher, sei lá, a casa que eu quisesse, você acha que eu ia escolher aquela casa usada de 1900 e bolinha? Se eu pudesse ter a condição de escolher o que eu quisesse, eu ia escolher as coisas melhores. Sim ou não? Jesus, ele escolheu os que ele quis. Aí eu fico pensando, ou Jesus não sabe escolher, ou então a visão dele é diferente da nossa. Amém ou não amém? Olha só, pensemos nisso com muita cautela. Jesus escolheu quem ele quis. Então tá, ele olhou para aqueles homens pescadores que não eram muito letrados, que tinham suas inúmeras dificuldades, e falou, eu acho que eles são os melhores de Jerusalém, de Israel, os melhores judeus. Não. Ele sabia que eles não eram os melhores. Ele sabia que eles tinham um monte de problemas e de lutas. Ele escolheu os que ele quis porque a visão de Jesus em relação às pessoas e a nós não é igual à nossa visão. A gente tem que se conscientizar dessa verdade, que a maneira de Jesus ver as coisas é diferente da nossa. A maneira de Deus é diferente da nossa. As escolhas, a maneira que Jesus escolhe é diferente da nossa. E por que eu e você precisamos nos conscientizar disso? Porque a todo momento nós estamos entrando em atrito com relação às coisas de Deus, a maneira que Deus faz as coisas. A gente espera que Deus faça do jeito que a gente acha que é o lógico. Então a gente pensa que, não, ele vai por esse caminho A. Olha que interessante. Eu e minha esposa, a gente tem alguns atritos na questão de caminhos. Eu gosto de seguir o Nave, seguir o Google. E ela gosta da quebrada. E ela fala assim, às vezes para mim, vai por esse caminho aqui, Toshi. Eu falei, não, mas o mapa está falando para ir por aqui. Eu falo, não, mas vai por aqui que eu sei que tem um caminho aqui que quebra, que é mais rápido. Eu falei, mas esse caminho mais rápido vai dar o mesmo tempo do mapa? Ou mais ou menos? Porque o mapa está falando aqui, porque ele considera todo o trânsito. Ela fala, não, vai por aqui. E a gente vive nessas daqui. E às vezes a gente é assim com Deus. Às vezes Deus está apontando para cá, desse jeito aqui, e a gente não entende. Por quê? Porque na nossa cabeça não é assim. Então a gente entra nos conflitos com Deus, com a maneira de Deus lidar com a nossa vida, e esses conflitos, eles não são somente nas formas que Deus faz, mas na maneira que Deus pensa também, porque às vezes nós somos igual a esses pescadores que se tornaram apóstolos. Nós somos meros humanos, falhos, cheios de dificuldade, e Deus olha para mim e para você e fala, eu te escolhi, e no momento que você está tudo bem, você se sente escolhido, mas no momento que está tudo mal, você não se sente tão escolhido assim. Só que aí a gente entra em conflito com Deus. Espera aí, ele me ama, mas eu não sou amável. Ele me escolheu, mas eu não sou escolível. Ele confia em mim, mas eu não sou confiável. Então, como que eu lido com isso? Então, está tudo bem comigo, eu estou animado, estou forte na fé, e beleza, vamos, Deus, porque Ele me escolheu, e aleluia, glória a Deus, levanto a mão e faço. Mas quando eu não estou me sentindo assim, eu quero fugir de Deus. Eu quero fugir. Como que eu faço para lidar com isso? Eu preciso me conscientizar que a maneira de Deus fazer, a forma que Ele enxerga, a forma que Ele nos olha é totalmente diferente da nossa. E por isso que Ele olhou para aqueles discípulos e falou, eu quero você. Eu sei que você vai me negar 3 vezes, mas eu quero você. Porque eu não te enxergo pelos seus defeitos, Pedro. Eu te enxergo a pessoa que você vai se tornar depois que eu entrar na sua vida. A maneira de Deus nos ver não é no que a gente é agora. Ele nos vê no potencial que nós temos quando Ele entra na nossa vida. Amém? Não é amém, você não entendeu. Quer dizer, você ouviu, mas você ainda não se conscientizou.
Porque quando nós nos conscientizamos disso, nós nos desprendemos das acusações e dos nossos próprios julgamentos. Tem dias que eu acordo e eu me julgo o pior dos piores. Tem dias que, se eu pudesse, eu não levantava da cama, porque muitas vezes eu me encontro emocionalmente mal. Triste, desanimado muitas vezes com a vida, com as circunstâncias, não desanimado de Deus, mas eu me olho e eu não me sinto capaz, não me sinto favorável, não me sinto bem. E aí, como que eu faço? Eu tenho uma decisão, eu posso ficar deitado na minha cama me sentindo mesmo o traste velho lá. Mas aí eu me obrigo, eu tenho uma consciência que me faz olhar com os olhos de Jesus e me apoiar nele e no que ele tem para mim, na escolha dele por mim. E aí isso me faz me levantar e muitas vezes eu posso até me considerar uma pessoa, vamos dizer assim, meio cara de pau. Então, você não tem vergonha na cara? Você falha, você erra, mas você continua aí como se nada tivesse acontecido? Não, não é como se nada tivesse acontecido. Eu me arrependo. Eu erro, eu me arrependo. Mas eu não permito que essas cadeias me prendam no coitadismo, achando que eu não sou nada. Porque, na verdade, eu não sou nada mesmo. Na verdade, eu não sou nada mesmo. Agora, se eu ando nessa minha verdade, eu vou ser um nada. Mas eu não ando na minha verdade. Eu ando na verdade de Deus. No que Ele tem para mim. Nos olhos dEle para mim. E dessa maneira, eu não ignoro os meus pecados. Igual o que acontece hoje em dia. Hoje a moda é essa, né? A moda das pessoas hoje, elas se apegam num Deus que é mais um Papai Noel do que um Deus. Né? E elas acham que Deus ama elas e que elas não precisam mudar. E isso é uma mentira. Deus nunca vai te chamar para você ficar do mesmo jeito. Deus não faz assim. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é um chamado de transformação. Se eu e você não estamos sendo transformados por Deus, então nós não estamos vivendo a vida com Deus. Então o chamado de Deus é para um chamado de transformação. E isso já quebra esse conceito enganoso da supergraça, né? Que Deus me aceita do jeito que eu sou, eu não preciso mudar, eu não preciso me arrepender, eu posso fazer o que eu quero, eu posso continuar com as minhas práticas pecaminosas, que Deus vai continuar me amando. Deus te ama do mesmo jeito, mas eu não tenho como viver com Ele dessa maneira. Porque Deus ele nunca vai compactuar com o erro, certo? Porém, quando há conscientização e arrependimento, então também há a graça de Deus. Há a misericórdia e o amor de Deus. Ele nos escolheu, nos chamou, Ele nos quis, porque a maneira dele de nos ver é diferente da nossa própria maneira. Eu posso não me aceitar do jeito que eu sou, mas Ele me aceita com o intuito de me transformar. As escolhas de Deus não são conforme o ponto de vista humano, o ponto de vista meu e seu. A gente precisa parar de brigar com Deus, irmãos. A gente precisa parar de lutar contra a forma de Deus fazer as coisas. Veja bem, é importante você entender isso e eu entender isso, porque às vezes tem coisas que as pessoas fazem contra nós. Ou às vezes tem coisas que nós sofremos por causa das pessoas, por causa de uma atitude ou de uma situação que a gente está ali. Por exemplo, se o teu chefe da sua fábrica ele é um tirano, você sofre porque ele é tirano. Então, você sofre aquele peso e aquela pressão. Não é verdade? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Deus falhou nesse meio todo? Deus falhou. Você está fazendo a sua parte no Japão. Você trabalha, você paga seus impostos. Você faz sua parte com Deus. Mas você, de repente, seu serviço cai. Você para de fazer hora extra. Você começa a ter falta de dinheiro na sua casa. Você tá passando por uma circunstância que é consequência do governo e do mundo. Certo? Mas Deus, ele falhou nessa situação?
Você pegou e você casou com uma pessoa que não é tão fácil de lidar, ou você tem filhos que não são fáceis de lidar, e aí você sofre consequência por causa deles. Mas eu pergunto para você, Deus falhou nesse meio? Deus falhou, então Deus errou. Não, não foi Deus que errou, fui eu que errei. Mas a questão é, Deus perdeu o controle? Então quer dizer que acabou? A gente precisa entender que o ponto de vista de Deus é diferente do ponto de vista humano. E entendendo realmente isso, eu sempre vou encontrar o lugar de descanso no meio da tempestade. Agora, enquanto isso não acontece, a tempestade vem, leva tudo e me leva junto. Por quê? Porque eu não estou entendendo nada. Esses tempos a gente teve aqui um furacão, Taifu aqui no Japão, está tendo furacão agora lá nos Estados Unidos, e por onde ele passa, ele causa uma destruição, não é verdade? Agora, você viu que é interessante? Porque assim, ó, aqui em Baraque, o furacão não foi tão forte, não é mesmo? Eu esperava, meu Deus do céu, do jeito que o pessoal estava falando, ia passar aqui no meio e acabar com tudo, certo? Mas graças a Deus ele deu uma desviadinha e passou um pouquinho longe. Aí a gente sentiu o vento e tal, mas não foi tão forte assim, não é mesmo? Pois é, às vezes, pelo fato da gente não enxergar como Deus enxerga e não encontrar esse lugar de paz, o furacão está vindo e a gente está ali na rota dele. E ele passa. E a gente sofre a consequência. Mas quando você encontra um lugar em Deus, é mais ou menos assim. Você pode até ver o vento, mas ele não passa em cima de você. Você está num lugar onde ele não passou. Ou muitas vezes você encontrou um abrigo no meio dele que você não sofreu. E por quê? Porque eu entendi, eu me conscientizei que a maneira de Deus é diferente da minha. Tem coisa que a gente não entende, meus queridos. A gente não entende. Eu não consigo entender as minhas fraquezas. Por que às vezes eu falho? Por que às vezes eu erro? Por que às vezes eu caio? E Deus fala assim, se você ficar tentando entender o porquê, você vai ficar aí simplesmente se levanta. Simplesmente se levanta. Sabe, eu tinha um problema na minha vida. Eu vou te explicar, eu venci isso já, mas eu tinha um sério problema que eu descobri quando eu tinha 15 anos. Eu comprei um skate para mim, né? Primeiro que assim, meu pai ele não queria que eu andasse de skate. Então eu peguei, juntei um dinheiro e comprei um skate para mim. E aí eu comecei a andar de skate, primeiros passos, caí muito. E eu caía de skate, eu não conseguia entender por que eu não conseguia ficar em cima daquele negócio. Eu não conseguia entender. Então eu pegava e ficava assistindo fitas. Eu comecei a comprar fitas de skate para assistir o pessoal. Eu comprei muitas fitas e eu ficava assistindo e ficava observando, e depois ia lá, tentava 2, 3 vezes, caía, me machucava, e eu pegava e voltava a assistir, eu ia ver o pessoal andar, e eu mais me focava em entender o porquê que eu estava caindo, do que subir no skate e praticar. Um dia, um cara, isso aqui no Japão, depois passou um tempo aqui no Japão, eu não estava andando tanto, fui andar com um amigo meu, o Rafael, que mora lá em Haiti, que converteu comigo, e eu vi ele andando, e ele andava assim, ó, um nível 10 vezes mais do que eu. E ele andava bem, andava bonito, sabe? Aquela pessoa que faz aquela manobra de skate bonita. Eu olhava assim, eu falei bem assim, cara, como é que você faz isso? Eu falei, fazendo. Eu falei, não, mas como que você posiciona o pé? Aí ele falou bem assim para mim, Toshi, eu não sei, cara, eu simplesmente vou lá, pego e bato a manobra. Aí eu fiquei frustrado com ele. Eu falei, não, mas você tem uma maneira, você chuta o pé aqui. Ele falou, por exemplo, tem uma manobra que ele fazia muito bonita, o nome dela é hard flip. E ele falou assim, é sempre assim, ó, coloca o pé aqui, quando eu bato aqui atrás, e jogo para frente, e o skate vira. Eu falei, mas como faz isso? Não, mas vira. Aí só eu abro a perna, porque o hard flip ele vira com o skate de pé. Eu falei, não, mas me explica direitinho. Faz uma vez. Ele fez. Aí ele olhou assim para mim, Toshio, quer saber? Vai andar. Andando você sabe. E parou de me ensinar. Aí naquela hora eu fiquei assim, caramba, o cara não gosta de ensinar os outros. Mas eu entendi. Aí eu falei, não, peraí, eu não tenho que ficar gastando meu tempo tentando entender. Eu vou lá, pratico. Caiu, levanta, pratica de novo. Caiu, levanta, pratica de novo. Até uma hora que você consegue. Eu ficava todo o tempo tentando entender. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu gastei a maioria do meu tempo tentando entender e não curtir. Por isso que talvez eu não aprendi tanta coisa. E sabe, gente, é bem parecido com Deus. Você tem um problema, uma situação que parece que não te abandona.
Você tem uma situação ali que todo momento ela bate em você. E você está ali tentando entender o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E aí aquilo te paralisa, porque você fica ali, negociando, conversando, fazendo o planejamento. E dá errado, dá errado. Se levante de uma vez. Por que você não se levanta? Ah, mas eu erro todas as vezes, eu não sei porquê, Deus não me muda, eu peço para Ele me mudar. Está fazendo igual o Paulo. Já pedi para o Senhor, você viu o quê? 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes. Depois disso, você parou de orar para pedir que saísse aquele espinho da carne, porque minha graça te basta. Agora, talvez, se ele fosse mais teimoso, ele ia ficar orando 3, 4, 5, 10, 20 vezes e não ia sair daquela posição. Por quê? Está tentando entender. Aí a pessoa vai lá na semana, não, essa semana eu vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus, vou ficar firme. Aí ela faz a primeira semana, aí vem para o culto, na segunda semana já falha, aí na terceira semana já quer desistir. Por quê? Não sei, Toshio, eu não consigo. Para com isso. Continua. Para de ficar tentando entender as coisas do teu coração e também a maneira de Deus fazer. Olha só, a Bíblia diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você não for fraco, quer dizer, se você não admitir que você é fraco, se você não aceitar isso, o poder de Deus nunca vai se aperfeiçoar sobre a tua vida. E é aí que está o problema. Nós não permitimos o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza, porque nós não aceitamos a fraqueza. Olhe para você. Você é um ser humano. A sua natureza e a minha natureza é caída. Nós somos pecadores, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos lascados. Eu preciso entender isso de uma vez. E se eu não aceitar essa natureza, eu nunca vou compreender também o amor dele por mim. E por isso que muitos não se posicionam com Deus. Então, Deus ele nos olha diferente, a maneira dele fazer é diferente. O nosso papel nisso tudo é crer nele, é acreditar nele. A chave é acreditar, é crer no Senhor. E o que significa crer, gente? Crer em Deus. Primeiro, crer é uma mudança de mente. Crer é uma decisão, é uma mudança de direção. Crer é você acreditar no que ele falou e seguir o que ele falou. Colocar em prática o que ele está dizendo. Não te disses que se creres verás a glória de Deus? Você sabe onde que está embutido esse versículo? Na história de Lázaro, quando Lázaro morre e Jesus ressuscita ele 4 dias depois da sua morte. Sabe por que 4 dias depois? Porque havia uma crença lá naquela época, naquela sociedade, sobre os 3 dias, que durante 3 dias a pessoa ainda ficava por ali. Então, talvez, algumas pessoas falam que Jesus esperou 4 dias para constatar, está morto, morto, morto mesmo. Não tem como mais voltar. Alguns dizem isso, né? Eu não sei se é isso, porque não diz nada, mas é interessante Jesus esperar 4 dias e depois ir lá. Só que chegou lá, ele falou, teu irmão ressuscitará para Marta. Marta, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, não sei o que, tal. Ele falou, não, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Falou isso para ela. Aí, na hora de ela colocar em prática o crer, ela chega, ai, Senhor, mas já está morto, está cheirando mal, porque faz 4 dias que está morto. Aí Jesus dá uma bronca, né, falando, eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta? E aí você não vê Jesus mais falando com ela. Entende? O que é crer? Crer é uma decisão, é colocar em prática o que Deus falou. É colocar em prática a palavra de Deus. Crer não é sentimento. Hoje você acorda crendo e amanhã você acorda sem crer. Não, crer é uma decisão. Crer não envolve sentimento, envolve fatos, envolve palavra, envolve documentos. Eu creio que meu nome é Toshio, Milton Toshio Coata. Por quê? Meu documento diz isso, mas antes do meu documento a minha mãe falou isso, meu pai falou isso. Entende? Eu creio por causa disso. Tem dia que eu acordo crendo que meu nome é Toshio, mas tem dia que eu acordo não crendo. Não creio que meu nome é Toshio. Não existe isso. Está ali no documento, faz parte de mim. A palavra de Deus, da mesma maneira, precisa fazer parte de mim. Eu preciso crer nela todos os dias para que ela faça parte de mim. Todos aqui já tiveram cachorro? Menos Israel, né, Israel? Ainda não teve cachorro, né? Tá bom. Um dia você vai ter, filho. Um dia você vai ter.
nosso cachorro, meu cachorrinho lá do Brasil, assim como o seu, você pegou ele pequenininho e falou, ai, que bonitinho, vou dar um nome para ele, Bob. Né? Quem que não teve o Bob? Você já teve o Bob? Bob, Xuxa, Pichula. Naquela época era assim, fofinho. Meu irmão colocou o nome do cachorro de fofinho. As ideias. Né? Aí, por quê? Aí, depois de um tempo, o cachorro, você chama ele, ô Bob, ele vem. Não é mesmo? Mas ele não nasceu com o registro Bob. Foi você que deu o nome para ele e todos os dias você chamava ele de Bob até que ele entendeu que o nome dele era Bob. Olha só, se até um cachorro entende isso, gente, pelo amor de Deus. Se eu não pegar todos os dias e decidir e colocar no meu coração essa palavra, ela não vai entrar em mim e eu não vou praticá-la. Amém? Eu preciso e você precisa entender isso. Quando a gente realmente decide crer em Deus e no seu amor, tudo muda. E por que tudo muda? Porque se eu creio que Ele me ama, então tudo é fruto do amor dEle por mim. Mesmo a luta, mesmo a dificuldade, eu não vou temer. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas eu estou passando por um momento difícil. Está me dando medo disso, daquilo outro. Olha, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. No mesmo versículo fala. O amor lança fora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu creio em Deus e creio no amor dEle, creio que Ele fez aquilo por mim, creio que a Bíblia diz que se Ele nem seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará com Ele também todas as coisas, se eu creio nisso, então isso vai ficar por cima de tudo que eu passo. Vai ficar por cima de todas as coisas que eu estou vivendo. A palavra de Deus, ela vai se tornar o arrimo da minha vida, a direção, aquilo que vai nortear tudo. Isso é crer. Então eu estou passando pelo pior momento da minha história, mas eu creio que Deus está ali comigo. Eu estou passando por um momento de tempestade, mas Ele está comigo no barco. Eu não estou falando que você não pode ter medo. Não pode ter receios, não é isso, você é ser humano, eu sou ser humano, a gente vai ter receio, a gente vai ter momento que vai estressar, mesmo Deus estando ali, mesmo parecendo que está tudo arrebentado, mas Jesus está ali, você vai ter momentos que você vai perder a linha. Por que você vai fazer isso? Porque você é ser humano, cara, porque você é homem de carne e osso, mulher de carne e osso, você tem sentimentos, emoções, você tem uma história de vida, vai acontecer um monte de coisa assim. Mas você não pode ignorar e deixar de crer em Deus acima de tudo isso. A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados. Quanto que é uma multidão de pecados? Inumeráveis. Se o amor cobre uma multidão de pecados, ele não vai cobrir esse pecado que você cometeu ontem, hoje? É porque não decidimos crer em Deus e no seu amor. Se você crer, você vai ver a glória dele se manifestar. E a glória dele nada mais é do que a presença dele se manifestar. E a presença dele vai se manifestar quando? Quando eu crer. No meio do quê? No meio de qualquer circunstância ou situação que eu viver. Se você crer, vai ver a glória dele se manifestar. Crer em Deus implica em se render, em rendição. Rendição o que é? Quando você está contra uma pessoa, eu e o Wilson estamos aqui brigando. Aí eu falo, Wilson, parou, eu me rendo. Você venceu. É isso que é rendição. Eu estou ali brigando com Deus, com a maneira de Deus fazer. Não, Deus está errado, porque o fulano de tal fez isso, o outro fez aquilo, está tudo errado. Aí eu, Deus, já tentei de tudo, Senhor, eu me rendo. Não sei mais o que fazer. Eu me rendo ao Senhor. Mas não quer dizer que agora Ele vai mudar tudo. Não, às vezes vai continuar do mesmo jeito. Mas a questão é que quando você se rende a Deus, você está realmente crendo nele. Essa rendição é fruto de crer. Se eu creio nele, eu me rendo. Eu lembro de uma época, teve um tempo na minha vida que era assim. Eu estava procurando serviço. E assim, estava muito difícil de achar serviço.
E eu estava procurando serviço e tal, e passava, dava umas 6, 7 horas da noite, eu já tinha ido fazer entrevista, já tinha ido procurar serviço, não tinha aberto nenhuma porta, eu voltava para casa estressado, nervoso, ficava lá no meu quarto assim, sabe, com a minha cabeça cheia. Aí eu fui orar, né, eu ia orar a Deus, falei, Senhor, não estou achando trabalho, Deus, não estou achando trabalho. Aí Deus falou assim para mim, Toshio, o que você pode fazer? Eu falei, eu posso procurar. Eu falei, você pode procurar 8 horas da noite? Eu falei, não, está tudo fechado. Então descansa. Foi só isso que ele falou. Aí, sabe, deu um tum assim na minha cabeça. Aí eu peguei isso aí e fui lá falar com a Raquel. Falei, vou descansar. Ela falou, por quê? É porque, onde que eu vou achar serviço 8 horas da noite? Preteira está tudo fechado, está tudo parado. Aí eu fui descansar. Eu falei, amanhã, quando eu acordar, 8 horas, aí eu me preocupo com isso. Aí eu levantei no outro dia e fui procurar. Aí não achei. Aí eu voltar para casa, fechei a porta de casa, acabou, esquece. Não achei, não deu certo, não funcionou, descansa. Vou descansar, vou confiar em Deus, vou me render, porque talvez a questão não é Deus abrir uma porta para mim, às vezes Deus quer produzir algo no meu coração que eu ainda não tenho, é porque eu não consigo entender. A escassez, ela é um momento que Deus permite para produzir coisas no nosso coração que nós não temos. Perseverança, fé, resistência, resiliência, tanta coisa que a gente só vai aprender na escassez e na tribulação. Uma pessoa que não tem tribulação, ela vira uma pessoa mimada, sim ou não? Quando, por exemplo, nos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a passar por dificuldades, porque senão eles vão crescer achando que a vida é assim, e aí eles não vão ter condições de caráter de viver uma vida plena. Então, a escassez e a dificuldade vai gerar coisas na gente que só geraria nessas situações. E isso é Deus. Agora, quem quer passar pela escassez e pelo deserto? Ninguém. Por isso que Deus precisa promover coisas fora do nosso controle, gente. Se Deus não produz coisas fora do nosso controle, se a gente tiver sempre o controle, a gente vai decidir não passar por nada disso. Ou quem aqui que vai decidir passar pela luta, pela dificuldade? Pelo amor de Deus, duvido, nem eu. Você tem lá um caminho livre. Olha só, por que você pagaria coçoco se tem uma entrada de graça? Não, vou pagar coçoco porque eu quero ajudar o governo. Duvido. Ninguém faz isso. Da mesma maneira que se a gente tivesse como escolher, nós nunca escolheríamos passar pela prova. Por isso que Deus nos coloca em momentos de impossibilidades, para nos ensinar a crer nele, confiar nele e nos rendermos a ele. Se render a Deus, quer dizer, crer em Deus é abandonar a nossa forma de pensar e se apegar nele. É abandonar a nossa forma de pensar, é confiar plenamente no Senhor. Confiar plenamente não é confiar quando está tudo bem. Confiar plenamente é confiar independente de qualquer coisa. Perdeu o serviço, mas eu confio no Senhor. Ganhou na loteria? Não, não ganhou não. Mas eu confio no Senhor. Ganhou na telecena, confio no Senhor. Passou por isso, por aquilo, mas eu confio no Senhor. Aconteceu uma situação impossível, mas eu confio no Senhor. Seu pai morreu, sua mãe morreu, mas eu confio no Senhor. Estou passando um momento de luto, mas eu confio no Senhor. Estou passando um momento de escassez, mas eu confio no Senhor. Eu confio por quê? Porque não é do meu jeito, é do jeito dele. É da maneira dele. Ele não perdeu o controle da situação. Ah, Toshi, mas a minha situação é por causa que alguém está... Mas Deus ainda não perdeu o controle da situação e nem vai perder. Então confia plenamente nele. Só pode ver a glória de Deus quem crer nele e nas suas palavras. Só pode ver a glória de Deus se eu crer plenamente no que ele falou. E meu irmão e minha irmã, Deus falou alguma coisa para você. Ele já falou alguma coisa para você. Ele já falou coisas para mim. Gente, nós precisamos aprender a não andar por aquilo que vemos. A gente precisa andar segundo a palavra de Deus. Sobre aquilo que ele falou e não duvidar do que ele falou. Você pode até mudar uma estratégia, mas nunca mude o plano, porque Deus falou. O problema é que a gente muda o plano. A gente abandona o plano. E a gente está abandonando a palavra que Deus deu.
Nunca abandone a palavra de Deus. Confie na palavra que Ele te deu. Confie no que Ele falou. Confie em tudo que Ele disse para você. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, não é no nosso tempo, muitas vezes. E não é porque você confiou hoje que vai acontecer amanhã. Eu já contei aqui inúmeras histórias sobre isso, né? Só porque você fez tudo certinho, quer dizer que Deus é obrigado a fazer do jeito que você quer. Só porque você andou por fé, então quer dizer que Deus tem que fazer na hora que você quer? Não, não é assim. Deus, Ele tem a sua maneira, o seu tempo, a sua forma. Ele nos conhece. Ele nos conhece totalmente. Então nós precisamos, acima de tudo, confiar nele. Isso não quer dizer que nós não teremos temores, medos. Ter medo é normal. Toda pessoa que decide crer em Deus vai ter medo. Pensa na história de todos os homens e mulheres de Deus que decidiram crer em Deus, na Bíblia. Homens, igual eu falei na célula aqui, igual Abraão, sai da tua casa, da casa dos seus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Você acha que ele não teve nenhum medo de pensar, mas para onde que eu vou, Senhor? E o caminho que eu vou trilhar? E será que vai ter um combine no caminho para eu parar para ir no banheiro? Você acha que ele não teve os temores dele? Lógico que teve. Todos tiveram. Eu fico pensando no cego de Jericó. Cego, gente. O cara é cego. Está lá sentado na beira do caminho. E aí ele ouve falar de Jesus. Como é que um cara cego se levanta e vai para Jesus? Você entende? Quer ver uma coisa? Não faz não, mas Wilson, fecha os olhos e vem até aqui sem temor nenhum. Impossível. Qual vai ser o primeiro medo? De esbarrar em alguma coisa, bater na cadeira, fazer um barulhão, atrapalhar o culto. Não é verdade? Todo mundo que viveu o milagre teve medo. Todo mundo. Ter medo é normal. Todo mundo que decide viver com Deus, andar com Deus, crer em Deus, vai ter medo. Mas quem decide crer em Deus não vive em temores. Não é aprisionado pelo medo. Ser aprisionado pelo medo é diferente. A pessoa está aprisionada no medo. O medo domina a vida dela. O medo controla o emocional dela. O medo controla as suas ações. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo de se Deus o ama, porque não tem certeza do amor de Deus. Não tem certeza se Deus o aprovou. Não tem certeza se vai ter, se não vai ter condição financeira. Não tem certeza de mais nada, porque o medo dominou. Você está me entendendo? O medo faz isso. Vou falar para você aqui a minha experiência. Apesar de que eu não falo que é medo, eu tenho nojo de barata, né? Muito nojo. E se eu imaginar que tem uma barata no meu quarto, eu não durmo. Quem se identifica comigo aí? Ninguém? Todo mundo aqui é corajoso? Então vai lá na minha casa para matar a barata, então. Não tem problema não. A Márcia fala assim que pega ela pela anteninha e ainda faz um carinho nela, para ela mandar ela embora, né? Tá certo, Márcia, você é minha heroína a partir de hoje. Mas o que acontece? Eu imagino, uma vez aconteceu isso. A Raquel falou assim, tem uma barata em casa. Quando ela falou, tem uma barata em casa, pronto, ficou na minha cabeça assim, aonde que ela está agora? Aí, né, aquela coisa toda, minha cabeça começa a viajar. Não consigo. O medo domina. Então, a barata pode estar lá no banheiro, eu estou lá no meu quarto, 90% para dormir, mas 10% assim. E se essa barata subiu a escada e veio para o meu quarto? Entendeu? Aí eu me obrigo a dormir. Mas, se eu deixar, o medo me domina. Você está entendendo? Eu estou falando sério. Talvez tem coisas na sua vida que o medo te domina e por isso que você está aprisionado a tantas coisas. Tem gente que tem medo de perder o seu cônjuge e por isso que se submete a um monte de coisa errada. Tem gente que tem medo de perder a sua estabilidade financeira e por isso se submete a um monte de coisa errada. Tem gente que tem medo de perder os seus amigos e por isso se submete a uma amizade errada. Não é verdade? Ou seja, o medo aprisiona. É normal ter medo, mas não é normal você ser preso por ele. O pior medo de todos é você não ter certeza das coisas. Se Deus te aprovou, se Deus te escolheu. E por que a gente não tem certeza? Por causa da incredulidade. A gente decide não crer e por causa disso a incredulidade domina o nosso coração. Aí você decide não crer, porque se você não está decidindo crer, meus queridos, você automaticamente está decidindo não crer. Você está me entendendo? Se você não está decidindo crer em Deus,
automaticamente você está decidindo não crer em Deus. Ouviram? Grava isso no coração de vocês. Não existe campo neutro. Não, eu não estou com Deus, mas também não estou com o diabo. Isso é a tua cabeça falando. Porque se você não está com Deus, automaticamente você está no campo de Satanás. Não, eu ando no muro. Lembra da historinha da Raquel? O muro é de Satanás. Entendeu? Então não existe meio termo. Se eu não creio em Deus, eu estou sendo incrédulo automaticamente. Certo? Então, tudo isso provém da incredulidade. O medo é fruto, é consequência da incredulidade. Se eu tenho medo de passar necessidade amanhã, é porque eu não acredito em Deus. Não acredito que Deus pode me prover. Está entendendo? Eu tenho medo de passar por isso. É porque você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa nisso. E aí a incredulidade, ela amarra as mãos milagrosas do Senhor. A própria Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres aonde ele morava, junto com os seus próprios parentes, por causa da incredulidade, queridos. Por causa da incredulidade. Não foi por causa que as pessoas eram pecadoras ou porque elas eram erradas, foi por causa da incredulidade. E nós precisamos quebrar essa cadeia que nos prende. A incredulidade gera medo e o medo aprisiona. Quem decide crer tem medo, mas o medo não o domina. Quem crê em Deus confia no seu amor. Os discípulos estavam no barco e Jesus os obrigou, ou seja, tirou o controle da mão deles e falou: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E aí eles se encontraram no meio de uma tempestade. Ok? Jesus, porém, dormia no barco. E aí o que aconteceu? Eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, não te importa que pereçamos? Aí Jesus, imagina ele acordando com aquela cara inchada, devia estar morrendo de sono para dormir numa tempestade, repreendeu os ventos e acalmou o mar, e olhou para eles e falou o quê? Pouca fé, né? Homens de pouca fé. Está entendendo? O que é uma pessoa de pouca fé? Uma pessoa incrédula. Jesus estava lá, mas eles duvidaram. Jesus estava junto, mas eles duvidaram. Então, quem crê em Deus confia no seu amor. Você acha mesmo que Deus vai permitir que as coisas ruins aconteçam na sua vida, que algo pior vai acontecer com você? Você acha mesmo que Ele vai te abandonar no meio da luta e da provação? Você acha mesmo que Ele vai permitir que você passe pelo pior? Você acha mesmo? E se permitir, você acha mesmo que Ele vai te abandonar? Porque muitas vezes é assim. A gente evita as situações, a gente foge das situações, porque nós não cremos se Ele está lá. Essa é a verdade. Eu sempre penso, sabe? É uma reflexão que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Quando você nasceu, Deus precisou criar todas as coisas depois que você nasceu? Precisou criar a cama que você estaria? Precisou criar as roupas que você vestiria? Já estava tudo pronto, não estava? Estava tudo pronto. Já parou para pensar nisso? Não sei se você... Eu reflito muito nessas coisas. Eu tenho que exercitar a gratidão no meu coração. A gratidão, ela não é uma coisa que vem assim, que nasce no meu coração. Eu tenho que exercitar. Então eu fico pensando, essa manhã eu acordei. Eu acordei e eu abri a janela, tinha sol. Olha só, estava claro o dia. Eu posso agradecer a Deus pelo sol que está pronto. Ele não precisou fazer nada por causa de... Eu não passei necessidade nenhuma. Quando eu nasci, estava tudo pronto. Quando Adão foi criado, o jardim já estava lá. Você acha que, e agora? Criei ele. Não, ele precisa comer, eu vou fazer alguma árvore com fruta, mas o que será? Não, já estava tudo pronto para ele. Exercite gratidão no teu coração. Você acha mesmo que o Deus que cria todas as coisas e faz todas as coisas, Ele vai deixar que a luta te afogue e te afunde? Ele já preparou tudo. Mas para a gente poder viver isso, nós precisamos crer. Quem crê vai ver a glória dele. Vamos lá.
Então, como fazer para entrar nesse novo nível com Deus? Nesse nível de crer, nesse nível de realmente se encher dessa glória e desse amor de Deus? Primeiro que a gente precisa fazer, decidir crer nos momentos difíceis. E por quê? Porque ninguém precisa crer quando está tudo bem. Está cheio de dinheiro no bolso, precisa crer no Deus da provisão? Não, o dinheiro está cheio, o bolso está cheio de dinheiro. Não é verdade? Está com saúde. Ai, Deus da minha saúde, o Senhor é o meu Jeová Rafá. Você está cheio de saúde. Mas na hora que está lá acamado, cheio de doença, não sei o quê, nessa hora sim eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso colocar em prática a palavra. Ninguém precisa crer quando está tudo bem, gente. O casamento está maravilhoso. Amém. Deus, eu confio em Ti. Não, está tudo bem. Mas na hora que vem a luta, na hora que vem o problema, na hora que vem a briga, nessa hora, Senhor, foi o Senhor que me deu essa esposa, agora você dá um jeito nela. Não, estou brincando. Não, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que isso daí vai servir para nos aperfeiçoar. Eu preciso confiar em Deus, decidir crer nos momentos difíceis. Não é nos momentos fáceis, porque nos momentos fáceis não precisamos de crer. Mas no momento difícil, sim. A fé, para crer, precisa ser colocada em prática nos momentos difíceis. Ou seja, quando eu creio, eu não retrocedo na fé. Eu continuo crendo. Quando eu creio, quando eu decido crer, eu continuo andando na palavra que Deus deu. Eu não mudo o meu coração e a minha convicção por causa das circunstâncias. Eu continuo convicto no que Ele falou. Eu continuo convicto naquilo que Ele disse lá. Eu continuo convicto nas coisas que Ele determinou, e não naquilo que eu vejo. Às vezes, meus queridos, eu olho para a igreja de Jesus aqui no Japão e eu desanimo, sabia? Eu olho para a igreja no Japão e eu desanimo, eu olho para a situação e eu desanimo, e eu até imagino por que muitos pastores largaram a obra do Japão e foram para o Brasil, fecharam a igreja, porque realmente, se você olhar, você desanima. Mas eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para o que Deus já falou sobre o Japão. Porque assim como alguns de vocês, e alguns que acompanham pela internet, vocês já viram o que Deus falou sobre o Japão. Vocês lembram que, alguns anos atrás, quantas palavras que Deus lançou sobre o Japão? Pessoas que vinham de toda parte do mundo, Wilson, e falavam: o Japão é celeiro de missionários. O Japão vai experimentar um avivamento assim, vai experimentar um avivamento assado. O Japão, Deus vai usar os brasileiros para não sei o que no Japão. E a gente ouviu tanta palavra, e de gente diferente, vindo de todas, gente que vinha dos Estados Unidos falava isso, gente que vinha da África falava isso, gente que vinha de lá da Indonésia, lá do Sri Lanka falava isso. Oh, meu Deus do céu, tanta gente diferente falando a mesma coisa. Eu acho que Deus está nisso. E aí o que aconteceu? Vem a situação contrária. Aí as igrejas, ao invés de se unir, elas se afastam. Aí, ao invés das coisas começarem a acontecer, parece que vai andando para trás. Aí vem uma crise, aí um monte de gente vai embora. Aí vem outra crise, um monte de gente vai embora. Aí as igrejas se esvaziam. Aí um monte de gente desvia e começa a criar uma terceira igreja, que é a igreja, os desigrejados. Aí você fala: meu Deus do céu, não era para estar acontecendo avivamento, Toshio? Era. Mas e aí, Deus mudou então? Então quer dizer que Deus falhou? Por isso que eu tenho que andar olhando para o Senhor e para a palavra dEle, e não para a circunstância. Então, eu preciso crer e não retroceder na minha fé. Eu sei o que Deus vai fazer aqui neste lugar, eu sei, eu já vi espiritualmente. Eu já vi, eu já estive lá. Eu já caminhei dentro dessa igreja, aqui, pela fé, sem ter espaço para andar, porque tinha tanta cadeira e tanta gente. Eu já vi isso acontecer. Eu estou falando aqui para vocês, aqui, ó, eu já vi isso acontecer. Ah, Toshio, mas a realidade é bem diferente. Lógico que é. Você acha que eu vivo no conto de fadas? Eu sei que a realidade é diferente. Hoje, para a gente trazer uma pessoa para a igreja, é uma luta violenta. Aqueles que deveriam estar não estão. Igual eu falei da outra vez, a gente fica batalhando para trazer crente para a igreja. Não deveria ser assim, não é verdade? Mas a palavra de Deus é totalmente diferente. Por causa da palavra de Deus, esse lugar, eu já vi ele cheio. Eu já tive sonhos.
E eu não pedi para ter esses sonhos. Eu tive um sonho um dia que eu estava andando de lá para cá, e estava vindo uma multidão assim, andando junto, e eu ficava olhando, para onde esse povo vai? E eu estava indo, sabe quando você está andando assim, uma pessoa está no mesmo lugar que você, parece que está te seguindo? Aí fui andando, a pessoa vindo, aí eu abri a porta, fui subir, a pessoa subiu junto, aí aqui tinha uma recepção. Aí eu chegava aqui assim, aí a pessoa cumprimentava e entrava, e na hora que ela abria a porta, que eu entrava junto, pra você ter uma ideia, o púlpito estava menor, as cadeiras vinham até aqui, cobria até o fundo, e eu não tinha espaço para entrar. E eu olhava e ainda tinha gente subindo. Falei, meu Deus, onde esse povo vai entrar? Eu ficava olhando assim, eu ficava pensando assim, eu não planejei fazer alguma coisa assim, né, para caber todo mundo. E agora? Eu já estive nesse lugar, gente. Eu já vi isso acontecer pela fé. Deus já falou. Então eu vou andar segundo o que Deus falou e não segundo o que os meus olhos veem. Porque segundo os meus olhos, muitas vezes eu não vou conseguir entender o projeto completo de Deus. Mas pela fé eu posso crer de que Ele vai fazer o que Ele falou. Eu não vou retroceder na fé. Decida, meu querido, minha querida, crer que Deus te escolheu porque Ele quis. Ele quis te escolher. Você não é o melhor, você não é o mais, você não é o isso, nem o aquilo. Ele decidiu te escolher porque Ele te enxerga diferente. Ele não te vê como você vê. Ele não vê suas limitações, Ele vê o teu potencial. Ele vê o que Ele pode fazer através da sua vida. Ele vê que se você tiver o seu coração voltado para Ele, Ele pode fazer todas as coisas através de você. Decida crer que Ele te ama, porque Ele te criou. Ele te criou. Ninguém aqui pediu para estar vivo. Ninguém pediu para nascer. Lembra dessa frase que você falava para sua mãe? Eu falava para mim. Eu não pedi para nascer. Agora você tem que me sustentar. Minha mãe só faltava me bater. Nenhum de nós aqui pediu para nascer. Nenhum de vocês, nenhum de nós aqui pedimos para estar neste mundo. Quem quis você foi Ele. Foi Deus que quis você, Ele te criou, Ele permitiu que você nascesse. Tudo bem que eu e você passamos por algumas coisas na nossa infância, mas nós somos plano de Deus, fruto do amor de Deus, fruto do que Ele quis para nós. Decida crer que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Se concentre, se foque, se apegue na palavra dEle. E não naquilo que você vê todos os dias. Não naquilo que não aquilo que a informação passa para você, que chega para você como informação. Não. Naquilo que Deus falou. Se apegue no que Deus falou. Sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a igreja que você está, sobre a obra de Deus em você. Se apegue no que Ele falou. O que Ele falou? Você sabe, eu tenho que declarar, e gente, falo para vocês, eu declaro todo dia. Eu posso estar vendo tudo o contrário, mas eu falo, Senhor, o Senhor disse que faria. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, o Senhor nunca me abandonou. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Deus nunca me deixou na mão. Nunca me desapontou. Nunca, nunca, nunca. As coisas só não aconteceram no tempo que eu queria. Mas Deus nunca me deixou na mão. Eu já passei pelos momentos bem difíceis, pelo vale da sombra da morte, mas Deus nunca me abandonou. Sempre teve um momento que Deus falou, é agora, e Ele fez. Agora, por que aconteceu isso? Porque eu também nunca desisti de crer. Sempre acreditei. Às vezes eu não tinha nenhum lugar para me apegar. Eu pegava a minha Bíblia, eu já cansei de dormir com a Bíblia assim, abraçado com ela, porque era o único lugar que eu tinha para me apegar. Eu falei, Senhor, tudo pode dizer não, mas eu sei que eu tenho o teu sim e o teu amém. E esperar nele. Esperar nele. É lógico que tem transformação no meio do caminho, tem mudanças, tem coisas que nós precisamos sim tomar uma atitude. Precisamos, a gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos. Mas não adianta nada se não tiver o crer. Decida crer que Ele fará o que Ele prometeu. Amém? Gostaria que você ficasse em pé um pouquinho, a gente já vai orar. Raquel vai colocar um louvor. Não esquece de aumentar pelo computador, tá? Enquanto você está aí de pé, esticando um pouquinho, eu queria que você parasse para pensar um pouco e analisasse assim, tudo que você vive, o seu dia a dia, olhar na sua volta, o seu trabalho, a sua família, a sua casa, a sua igreja, o país que você está. Analise bem, procure refletir um pouco. Você vai ver
que todas as provas que você precisa para crer que Deus está com você, estão aí à sua volta. Eu acho que uma das maiores provas que nós, principalmente brasileiros que moramos no Japão, temos, é de que nós viemos para um país que a gente não conhecia, que a língua que a gente não conhecia, a gente não sabia a cultura, não sabia nada, e a gente chegou aqui, mesmo não sendo crente, igual eu, quando vim para cá, não era cristão, e de repente as coisas se encaixaram, trabalhei num lugar, Deus colocou pessoas para me ajudar, brasileiros que poderiam me acompanhar, eu ganhei dinheiro, conheci Jesus no Japão, tive uma experiência com Deus no Japão, constituí família no Japão, e tudo começou vindo para um lugar onde eu não sabia nem como que ia ser a minha vida. Então eu posso ver Deus nisso. Eu posso ver Deus nessa situação. Talvez para algumas pessoas que falam assim, não, mas é que eu sempre fui descolado, então eu conseguia me virar, mas eu não. Eu nunca saí da barra da minha mãe, da barra da saia da minha mãe. Nunca. Aí eu cheguei num lugar com 18 anos, um lugar que eu não conhecia, morrendo de medo do que ia ser. Alguém falou para mim assim, não se preocupa não, com 20 mil ienes você passa um mês. Olha só que mentira. 20 mil ienes você passa um mês. Tem gente que passa, né? Mas eu cheguei aqui, imagina, sem nada. Aí eu falei assim, pessoal, vamos lá no Combino. Eu cheguei no Combino, não sabia nem o que escolher para comer. A pessoa falou, pega uma salsicha e uma Coca-Cola. Aí peguei uma salsicha e uma Coca-Cola. E aí quando veio o troco pra mim, eu olhei o troco, deu 9 mil e pouquinho de troco, eu falei assim, eu não vou viver com 20 mil. Tô lascado, não vou viver com 20 mil. E tive que ir lá pedir meus vales no começo, que eu não ia viver. Mas tô vivo. Eu posso ver Deus nisso. Eu posso ver Deus nas coisas que a gente anda no dia a dia fazendo, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja. Você poderia hoje não ter lugar para congregar no Japão. Poderia ter vindo uma lei que ia proibir as igrejas evangélicas. Mas não. Você tem um lugar para congregar. Você tem comida na sua mesa. Você tem um teto para morar. Você tem. E se você não tivesse nada disso, você teria a condição de ter. A questão em si é que Deus está nisso tudo. A gente precisa decidir de uma vez acreditar nele e acreditar no plano dele, independente de qualquer circunstância que a gente está vivendo. Precisamos decidir e nos encaixar nisso, nos render ao que ele quer. É de situações impossíveis que ele revela a sua glória. É de circunstâncias impossíveis que ele revela a sua glória. Um cego que viu, era impossível, humanamente falando, ele vê. Mas a glória de Deus se manifestou nesse impossível e ele viu. Um morto que ressuscitou. O morto, gente, o morto não tem vontade, ele não orou por ele mesmo e ressuscita, não. Jesus foi lá e ressuscitou ele. Uma estéril que engravidou. Você sabia que as 3 matriarcas, né? Que você tem os patriarcas, tem as matriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó, Raquel. 3 estéreis não podiam ter filhos. E foi dessas três que veio toda a população mundial. É de coisas impossíveis que Deus faz o possível. Um povo sem condição que se tornou apóstolo, que por causa deles nós temos o evangelho hoje. É por causa daqueles homens que ele escolheu lá na beira do mar da Galileia que nós podemos hoje ouvir o evangelho. É por causa deles que existe Paulo. É por causa de uma morte de um homem chamado Estevão que Paulo veio. Meus queridos, o impossível só serve para manifestar a glória de Deus. Agora eu preciso decidir crer. Eu e você precisamos decidir crer. Então, se você quer viver um tempo novo, se você quer viver um nível diferente, se você quer ver a manifestação da glória de Deus, então decida crer. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra. E eu quero, Senhor Deus, declarar aqui mais uma vez que eu nunca deixei de crer no Senhor. E o Senhor nunca nos desapontou. O Senhor nunca falhou. E o Senhor não vai falhar. Eu não quero declarar aqui, Senhor Deus, o que os meus olhos veem, ou o que o meu coração sente, ou o que minha mente fala. Mas eu quero declarar que a tua palavra é verdadeira.
A tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra se cumpre no tempo certo. Mesmo quando nós consideramos as tuas promessas tardias, elas vêm no tempo certo. Ela acontece. Senhor Deus, o morto, ele é ressuscitado. Por quê? Porque o Senhor é poderoso. A tua palavra é verdadeira. O doente, ele é curado, porque a tua palavra diz: Senhor Deus, aqueles que estão desamparados recebem paz, porque a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra não mente, a tua palavra é verdadeira. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar: nós nunca deixamos de crer na tua palavra, porque a tua palavra se cumpre, ela faz aquilo que ela foi lançada para fazer. Senhor, a tua palavra diz que a palavra que saiu da sua boca, ela não volta vazia, mas cumpre o propósito pela qual ela foi determinada, Senhor. Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos, ó Deus, no que o Senhor já disse, no que o Senhor já prometeu. Eu repreendo toda a incredulidade do nosso meio, eu repreendo todo o medo, repreendo, Deus, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade. Nós não aceitamos mais incredulidade na nossa vida, na nossa família. Nós não aceitamos mais incredulidade no nosso meio. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque nos nossos corações nessa hora. Traz, Senhor Deus, sobre a nossa vida novamente o fogo, a chama no nosso coração, Senhor. A paixão que às vezes se apagou, o desânimo que tomou conta, os nossos olhos, Senhor Deus, pararam em cima das circunstâncias, mas hoje, em nome de Jesus, que esse panorama mude, que os nossos olhos estejam em Ti e na Tua palavra, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, que, Senhor Deus, tudo que o Senhor falou a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito da igreja, a respeito do Japão, vai se cumprir, porque o Senhor falou, e a tua palavra é verdadeira, Senhor. O Senhor não falha. Quando o Senhor diz, o Senhor cumpre, e o Senhor disse coisas a nosso respeito. O Senhor falou coisas a respeito dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor falou coisas a respeito desta igreja, deste trabalho, Senhor. E eu quero declarar que isso é verdade, e nós confiamos e cremos no que o Senhor falou. Eu creio, Deus. Eu declaro que eu creio, e eu vou continuar caminhando pela fé no que o Senhor falou. Deus, em nome de Jesus, que todos nós, inclusive aqueles que acompanham pela internet, decidam fazer isso também. Em nome de Jesus. Deus, eu te glorifico. Eu te agradeço. Porque, Senhor Deus, eu creio no teu milagre e no teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Glórias a Deus. O que você vai fazer com isso agora, meu querido, minha querida? O que você vai fazer com isso que você ouviu? Vai colocar em prática? Vai deixar do jeito que está e vai continuar vivendo uma vida normal? Uma vida sem mudanças? A decisão é sua. Talvez para você foi só mais um culto, só mais uma palavra, só mais uma mensagem, em meio a tantas outras que você já recebeu. E tudo bem. Cada um, não é verdade? A questão em si, sabe qual é? Que chato vai ser poder experimentar grandes coisas e nunca entrar nesse lugar de vivê-las. Que chato é você ter acesso a tanto poder, a tantas coisas que Deus pode fazer e não vivê-las. Porque simplesmente não estamos levando a sério e em consideração o que Deus está nos falando, as instruções de Deus. Agora, você quer viver isso? Então coloque em prática. Viva, comece a viver isso. E olha, eu vou te dar uma dica muito, muito simples, mas que vai mudar tudo a sua vida. Ó, quer viver uma vida de fé e de milagres? Comece a orar e ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não é só ler de você ler uma historinha, não. Aqui está dizendo assim, ó, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Então eu creio. Aí você vai ver uma situação difícil lá na sua casa, e você vai declarar, não, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. E você vai andar em cima dessa mudança. Então você vai ler a palavra, e você vai colocar ela em prática, e você vai orar. Se você fizer isso todos os dias, durante um mês,
e não acontecer nada na sua vida, se você diligentemente fizer isso durante um mês, ler, colocar em prática e orar, e não acontecer nada na sua vida, eu rasgo a minha Bíblia e fecho essa igreja. Se você fizer isso diligentemente, ler a Bíblia, colocar em prática e orar. Se você fizer isso durante um mês e não acontecer nada na sua vida, eu rasgo a minha Bíblia e fecho essa igreja. Agora, claro, se eu fizer isso, não vai mudar nada para você. Não é mesmo? Agora, se você fizer isso, vai mudar você, vai mudar sua família, vai mudar todas as circunstâncias ao seu redor, inclusive a igreja. Então coloque em prática. Quer viver algo novo? Coloque em prática. Vamos cear?